Um criminoso ficou entalado num galpão ao tentar... Ficou. É o quê? Ah, não acredito. Ah, passou do peso, entalou, encalacrou. Ele tentou fugir da polícia. Filho, eu não vou falar nada. Ele achou que ia dar certo, gente. Ai, meu pai do céu, deixa ele contar essa história. Sabe por quê? Ele faz parte de uma quadrilha que descarregava. Ele era a logística do roubo de cargas que alimenta o crime organizado. Mas tem um monte de gente sentada aí. Só... Eu vou ficar quieta. Jackson Silva, o único que não podia tentar fugir pra entalar, entalou. Boa tarde pra você, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Me desculpe, Isabelle. Sua observação me fez sorrir, tá? Bom, quero falar o nome do bebezinho, tá? O bebezinho Alessandro de Farias. Ficou entalado ali entre o telhado durante a fuga numa operação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Além dele, 7 pessoas foram presas. O que eles fizeram? Roubaram uma carga na última terça-feira. Uma carga de feijão. Agora, como ele ficou entalado? Como ele saiu de lá? É daqui a pouquinho, Isabelle Benito. Como ele ficou entalado, a gente sabe. A gente só quer saber como tiraram ele daí. Porque precisou de um abridor de lata daqueles. Por isso que o feijão sobe, meu povo. Era carga de feijão. Olha que ódio. Pagamos cara do feijão. Jackson Silva. Ei, chefe, tá entalado aqui, ó. O homem que estava entalado entre as telhas foi apontado como ladrão de cargas. Alessandro Paulo de Farias tentou escapar da polícia. Na fuga, caiu e ficou preso. Após ser retirado, ele teve que andar com muito cuidado para não passar pelo mesmo desafio. Vambora, vamos queimar esse xispe aí, vambora. Além do criminoso, mais 7 assaltantes foram presos. O grupo foi encontrado dentro de um galpão na Penha, zona norte do Rio. Eles foram algemados e ficaram sentados, enquanto os agentes procuravam por outros integrantes. No local tinha uma carreta com mais de 27 toneladas de feijão que foram roubadas na última terça-feira. Os bandidos levavam a carga quando foram surpreendidos pelos policiais civis e militares. Esse roubo havia ocorrido no dia 25 de fevereiro e nosso setor de inteligência conseguiu levantar que o transbordo estaria se dando no mercado São Sebastião, nas proximidades da Rua do Alho. Pelo tamanho da carreta, foi possível ter a dimensão da quantidade do produto roubado. A mercadoria estava sendo armazenada para depois ser distribuída. Os ladrões foram levados para a Delegacia da Tijuca, que investigou o caso. Os presos foram transferidos aqui da Delegacia da Tijuca para a Polinter. Nesse momento, estão em uma fileira, entrando na viatura, serão levados para a cidade da polícia e depois para o presídio. Além do roubo de carga, na verdade estão respondendo por associação criminosa, receptação qualificada e também pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor, porque encontramos lá veículos que estavam clonados, dentro daquela oficina. No mesmo local, outros 2 caminhões também foram localizados. O roubo de cargas tem sido uma das principais fontes de renda dos traficantes. Peças de carros também foram localizadas. Por se tratar de uma oficina, é um local propício para você fazer esse tipo de trabalho sem levantar suspeitas. Então, nossos peritos lá no local conseguiram identificar chassis, número de motor, caixas de câmbio, enfim, diversas peças que estão sendo ainda alvo de prova técnica, mas que tudo indica terem origem ilícita. De ladinho, entaladinho. Manda beijinho pra quem tá filmando, vagabundo. Principalmente, o doutor Álvaro tá lá também, Major Michael. Nós vamos falar mais de uma outra operação do doutor Álvaro, mas simplesmente eu vou falar uma coisa pra vocês. Peraí, o Michael tá num degrau acima do doutor Álvaro. Com esse doutor Álvaro não é... Doutor Álvaro, a gente não pode ficar assim, ó. Essa imagem tá parecendo uma escadinha aí, ó. Doutor Álvaro, sobe a escada. Eu vejo o doutor Álvaro, eu fico me segurando pra não levantar e aplaudir de pé. Você vai ver a operação que ele vai mandar daqui a pouco. Mas nós vamos falar primeiro dessa. Major Michael falou, primeiro vamos começar então com o doutor Álvaro. O doutor Álvaro foi muito cirúrgico. Primeiro que a gente tem que falar pra esse povo que é SBT Rio, eu sei que a policiada gosta da gente. Ó o entalado aí, ó. Primeiro que é o seguinte, o importante é a gente falar que o doutor Álvaro falou, vou pegar pela coisa. Primeiro que era uma mecânica. E aí eles usam isso pra ludibriar não só a polícia, como também pessoas no entorno. Que, cara, a população não suporta mais. Ela tá refém desse crime organizado.
Segundo ponto, roubando carga de feijão com uma logística que é difícil a gente mostrar e que vocês conseguiram mostrar, que é a logística do roubo e o tanto que eles escoam rápido essa mercadoria para uma demanda que tem de gente que é receptador e é vagabundo e que tem a mancha criminal na mão. Mas segundo, hoje no Rio de Janeiro, para as duas polícias, isso é um golaço de placa, porque é o roubo de carga que alimenta basicamente a compra de fuzil que mata a polícia e que mata morador da comunidade. Doutor Álvaro pode falar pra gente sobre a importância de como chegar num galpão como esse, porque aí é feijão, mas é um local de logística também fácil de distribuição de todo tipo de roubo de carga que vocês enfrentam no Rio de Janeiro. Boa tarde para você, doutor Álvaro. Major, eu já conversei com ele também. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Doutor Álvaro, muito obrigado pela sua participação. Nós falamos sobre a dinâmica da prisão desses bandidos, mas temos que ressaltar também o problema que vem por aí. A Isabelle falou do aumento do preço do feijão, e é uma realidade. Não sabe também que o roubo de cargas também prejudica o estado do Rio de Janeiro. E há também investigações apontando para facções criminosas, como o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, né? Então a polícia também já investiga essa possibilidade. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. De fato, exatamente como a Isabelle falou, no local, já aproveitando o gancho, além do feijão, nós também encontramos outros materiais, peças de veículo, como nós falamos, mas também encontramos componentes como rolos de tecido, peças eletrônicas, ou seja, o local já era utilizado anteriormente como um local para guarda de bens, né, roubados, furtados, enfim. Dentro do âmbito da Operação Torniquete, estamos cada vez mais apertando esse roubo de cargas, que, como vocês falaram, é o que afeta diretamente a população. O preço do feijão, com certeza, acaba sendo impactado quando você tem uma perda aí de quase 27 toneladas. Perda essa que, se não fosse a ação da polícia, não iria voltar para quem de direito. Além do mais, a sensação de impunidade também acaba contribuindo, porque muitas vezes, por ser um crime sem violência ou grave ameaça à receptação, as pessoas acabam se sentindo, vamos dizer assim, propensas a praticá-lo, acreditando que não vai ter uma resposta firme do Estado, seja da polícia, seja do judiciário. E todos eles, como vocês bem disseram, foram transferidos para o presídio, alguns deles inclusive já com passagens. Acreditamos que dessa vez fiquem por um tempo razoável, com o objetivo de desestimular esse tipo de ação. Por quê? Quem compra está tão errado quanto aquele que rouba. Ainda que ele tenha uma pena menor, né, o receptador, que é a pessoa que adquire esse bem roubado, é ele que fomenta, ele que faz girar essa roda que muitas vezes está suja de sangue. Então ele retroalimenta cada vez mais esse ciclo de violência. Isabelle Benito. Eu queria falar com o Major Michael também. Eu vou falar de uma outra operação com o doutor Álvaro, que eu sei que o Jackson vai falar com ele também, mas aproveitando o Major Michael também, lembrando, Major, que a gente sabe porque na ponta quem pega e muitas vezes troca tiro com os criminosos, que o SBT Rio mostra muito, é a própria PM, quando percebe o motorista sequestrado. A Polícia Militar, ela tem um desafio, o Major Maico pode falar pra gente, que é sempre tentar, de alguma forma segura, para as vias expressas do Rio de Janeiro e para o motorista sequestrado, que Jackson Silva uma vez conseguiu ver ao vivo um PM resgatando o motorista, num desespero do motorista, e o próprio policial abraçou o rosto dele para que não aparecesse o rosto dele. Mas assim, o desafio que a própria Polícia Militar tem e se adequou a esse tipo de crime, de roubo de cargas, para entrar na comunidade, para levar essas cargas que alimentam toda essa guerra, que fazem a distribuição, mas o treinamento da Polícia de Ponta, que é a parte da Polícia Militar, que é a corrida contra o tempo de encontrar uma coisa como essa e evitar que esse caminhão entre na comunidade, porque quando entra na comunidade para a PM é muito mais difícil, não só pelo sequestrado, né, que muitas vezes é o caminhoneiro que vem, que está lá sob o julgo do vagabundo com a arma na cabeça, mas pela própria população, porque eles começam a botar terror, não atirar contra mais a PM só, mas botar terror dentro da favela, né, Major Maico? É isso aí, Isabelle. Major, conforme a Isabelle falou, essa junção entre vocês tem sido fundamental para combater esse tipo de crime também. Mas quando a carga entra na favela, aí o desafio aumenta. De fato, sim. O desafio ele aumenta o risco, ter que fazer um resgate de uma carga e de uma pessoa que está sendo feita refém ali por criminosos dentro de uma área conflagrada. Obviamente é um desafio muito grande, né? Envolve muito risco, envolve toda uma população, envolve o risco
aos policiais. E nesse caso, essa ação conjunta com informações da 19ª DP, em que teve atuação de outras delegacias e também do 16º Batalhão, conseguimos retirar esses 8 criminosos lá que estavam ali comercializando e manipulando ali essa carga roubada, recuperar esses veículos roubados que estavam lá. E tudo isso acaba refletindo na ponta, para o policial na ponta, né? Porque esses criminosos acabam utilizando esse recurso financeiro posteriormente para poder adquirir armas. E falando de armas, só esse ano a Polícia Militar retirou mais de 135 fuzis das mãos dos criminosos. E as duas polícias juntas, no mês de janeiro, retiraram 96 fuzis. Então, um número alarmante que acaba sendo fruto de ações como essas desenvolvidas por criminosos para poder angariar recursos, e a Polícia Civil e Militar desenvolve, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a Operação Torniquete, que já retirou centenas de criminosos que comercializavam e manipulavam cargas roubadas e roubos de ruas. Diversas vezes foram retirados da sociedade e colocados atrás das grades através de ações como é realizada no dia de hoje. Aqui, fala agora com o doutor Álvaro também da operação importante dele, por favor, para a gente não perder o mote, a presença dele aí. A gente já está com a imagem na tela, explica vocês aí. Isabelle, uma outra ação também, dessa vez com a Polícia Civil, aconteceu no centro do Rio de Janeiro. Imagina só, bandidos roubavam e clonavam carros de luxo. Vou pedir para mostrar rapidinho. Isso aqui, ó. Esse é um dos carros, tá? Olha só o carro Isabelle Benito. Os policiais conseguiram localizar o esconderijo desses bandidos e prender. Doutor, fala pra gente como é que foi essa ação, por gentileza. Pode ficar aqui em frente ao carro, por gentileza. Primeiro, eu queria só agradecer o elogio da minha amiga Mônica, por dizer que se fizer metade do que ela faz, já estou bastante satisfeito. Mas sobre a ação, nós já estamos também, como o Major bem falou, no âmbito da Operação Torniquete, cada vez mais combatendo o crime de roubo, como uma forma geral, mas em específico os roubos de carga, roubo de veículo. E nesse caso, nosso setor de inteligência identificou uma quadrilha que ela vinha do estado de Goiás, essa especificamente, buscar veículos de luxo, que aqui eles são roubados e furtados, são clonados, ou seja, tem os seus sinais identificadores adulterados, placa, chassi, etc., e são levados para o estado desses criminosos, lá onde eles têm diversos destinos. Algumas vezes eles são revendidos a valores superiores, valores até próximos do mercado, quando tem uma clonagem feita com qualidade. Outras vezes eles são trocados, como uma jovem falou, por armamento. Não à toa que nós tiramos aí mais de quase 100 fuzis só em janeiro das mãos dos criminosos. E também por drogas, muitas vezes até indo para fora do país, né? Até para o Paraguai. Como algumas das nossas investigações já demonstraram. E além disso, eles vieram inclusive 4 homens e 3 mulheres, para já arquitetando voltarem em casais, fazendo com que as forças de segurança tenham menos suspeitas na hora de realizar uma abordagem. E veículos, inclusive veículos de luxo, eram 2 veículos desse mesmo porte, né? Esse aqui que vocês viram, um na cor preta, idêntico. E esse tipo de veículo, ele tem uma facilidade muito grande na hora do repasse, na hora da revenda, porque ele tem um grande alcance, tem um grande mercado para ele. Sim. Isabelle Benito. Doutor Álvaro, muito obrigada pelas informações. A gente está batendo palma, sempre muito querido. Eu me lembro até hoje da primeira entrevista aqui, sempre muito participativo com a gente, sempre muito solícito. Major Michael, beijo, bom carnaval, bom trabalho para todos nós. Nosso bloquinho do trabalho do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas pra gente que trabalha também, ó. É isso. A gente trabalha para vocês, para que você tenha melhor carnaval. E tamo ligado aí. Valeu, gente.